Não tenha medo, apenas creia. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai, comentado. Hoje vamos comentar o texto de Marcos capítulo 5, verso 36, que diz: Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. O medo ele tem o poder de nos paralisar. Ele sussurra ao nosso coração que a situação é impossível, que não há saída e que devemos desistir. Jairo sabia bem o que era isso. Sua filha estava à beira da morte e no momento mais crítico recebeu a pior notícia. A tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Mas Jesus, olhando para ele, disse algo poderoso: Não tenha medo, apenas creia. Jairo ele estava vivendo um dos momentos mais difíceis. Existem momentos em que as notícias nos assustam, o medo tenta nos dominar, a esperança parece morrer dentro de nós. Mas é em momentos assim que nós temos que olhar para a palavra de Deus. À luz desse texto, eu quero compartilhar 4 lições que eu considero importantes. Antes, eu convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. E peço desculpa pela minha voz, porque eu estou um pouquinho resfriado ainda. A primeira lição que nós vamos ter à luz desse texto é que o medo sempre tentará paralisar a nossa fé. O medo, ele tenta ocupar, dominar o trono do nosso coração. Existem vozes que alimentam o nosso desespero. Notícias negativas, palavras de derrotas, circunstâncias contrárias a nós, pensamentos de fracasso, não vou conseguir chegar a lugar nenhum. E o inimigo, ele sabe que uma pessoa dominada pelo medo, ela perde a força para continuar. O medo faz nós enxergarmos gigantes e esses gigantes maiores do que Deus. Observe isso. O medo nos faz enxergar gigantes maiores do que Deus. Só que nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. O medo, ele olha para o problema, só que a fé nos convoca e nos provoca a olhar para Deus. Salmo 56, verso 3, há uma declaração linda que o salmista faz. Em me vindo o temor, ou seja, vindo a mim o medo, eu hei de confiar em ti. Oh, aleluia! Paulo diz a Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. A conversa aqui entre eu e você nesse momento, Deus está nos convocando a não termos medo. Não é não sentir medo, é não ser dominado por ele. A segunda lição que esse texto nos ensina é que Jesus continua falando em meio ao caos. A notícia ruim chegou, a voz da notícia ruim chegou até Jairo, a menina morreu, não incomodes o mestre. Mas em meio a esse grito dessa voz de que tudo acabou, Jesus continua falando. Aí aqui a pergunta que eu faço para você é: quem você vai escolher dar ouvidos? Observe a pergunta que eu estou fazendo. Não é quem você vai ouvir, porque ouvir, nós vamos ouvir tanto a voz negativa como a voz positiva, tanto a voz terrena quanto a voz do céu. Mas é para qual voz você vai dar ouvido? Porque a voz para a qual você dá ouvido, que você dá atenção, você alimenta, é ela que vai despertar em você. Se for a voz do caos, vai despertar em você desespero, medo. Se for a voz do céu, vai despertar em você realismo. O tempo está difícil, mas há uma palavra do céu, então eu vou ouvir a voz do céu. Jesus ouviu a notícia da morte da menina, mas imediatamente falou com Jairo. Jesus está vendo notícias ruins que chegam a mim e à sua vida, e ele imediatamente está falando conosco. Esse devocional é uma prova disso. É o céu bradando ao seu coração, dizendo: eu estou com você. Isso mostra que a voz de Cristo precisa ser maior do que a voz das circunstâncias.
Há momentos em que tudo ao redor parece gritar derrota, mas Deus continua liberando palavras de esperança em meio ao caos. Isaías 41, verso 10 diz: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Oh, aleluia! Quem aprende a ouvir, irmãos, a voz de Jesus encontra força em meio aos dias difíceis. Uma palavra de Jesus pode sustentar alguém no meio da pior tempestade. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. A paz que Jesus está nos prometendo, nos propondo, é uma paz, como eu já tenho ensinado aqui no canal, que ela independe do final da guerra. Nós estamos em batalha, mas nós estamos em paz. Como isso? Porque nós sabemos em quem temos crido. A terceira lição é que a fé continua caminhando mesmo quando não entende tudo. Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Jairo precisou continuar andando com Jesus, mesmo sem entender o cenário. A fé verdadeira, ela não depende apenas do que os olhos enxergam. Existem processos em que não entendemos o silêncio, não compreendemos o atraso, não enxergamos a saída. Mas a fé continua confiando mesmo sem respostas imediatas. Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Entenda, fé é continuar segurando a mão de Deus quando tudo parece contrário. Quarta lição que esse texto vai nos ensinar é que Jesus tem a palavra final sobre o que parece perdido. Pois nos versos 41 e 42, Jesus tomando pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu te digo a você, levante-se. E imediatamente a menina se levantou e começou a andar. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25, nós aprendemos que Jesus é a ressurreição e a vida, e que quem crer nele, ainda que morra, viverá. Quando todos enxergavam morte, Jesus ali enxergava o milagre. Cristo, irmãos, entrou naquela casa e transformou o cenário. Existem áreas da vida que parecem encerradas. Talvez 5, a sua fé, seus sonhos, sua esperança, seus relacionamentos, suas forças. Mas Jesus continua tendo autoridade sobre aquilo que parece ter sido perdido. A conclusão que chegamos é que o medo tenta paralisar, mas a fé nos mantém caminhando. Jesus continua falando em meio ao caos. Cristo ainda transforma cenários impossíveis. Talvez hoje exista medo na sua vida, insegurança. Talvez está chegando até você notícias difíceis. Você está se vendo em uma situação sem saída. Mas Jesus continua dizendo: não tenha medo, apenas creia. A última palavra da sua história ainda pertence a Deus. Declare aqui comigo, só para eu saber que você chegou até essa parte do devocional. A última palavra da minha história pertence a Deus. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Se você sente o chamado de Deus para compartilhar a palavra de Deus para outras pessoas, mas não sabe como fazer, adquira o nosso novo curso, Método Pregadores que Tocam Vidas. E quero te ajudar a transmitir a palavra de Deus com mais excelência. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Forte abraço.